Estamos aqui mais uma vez, mais um dia, para mais um PDC. E o nosso objetivo é trazer para as pessoas e fomentar a forma de você, todos os dias, praticar um ato cristão, fazer a prática que Cristo ensinou. E hoje nós estamos voltando no assunto que falamos na semana passada, que é ser feliz é uma decisão pessoal. Eu quero falar de uma experiência que foi feita entre dois grupos de pessoas, entre ganhadores de loterias e pessoas recém-paraplégicos. Na década de 70, um famoso psicólogo com uma equipe de outros psicólogos, pegaram dois grupos de pessoas. Um grupo de pessoas que ganharam na loteria, e outros que tiveram algum tipo de trauma, e ficaram recém-paraplégicos. E ao longo do tempo, chegou-se a uma conclusão dessa pesquisa surpreendente, que os seres humanos, entre uma decisão sobre o ser humano e a felicidade. Essa pesquisa comparou o nível de felicidade de um grupo e de outro e descobriu que ambos os grupos não tiveram mudança de felicidade ao longo do tempo. E ver que são coisas distintas. Um que foi mutilado, alguns que foram mutilados ou por algum motivo ficaram paraplégicos, e outro que, com grande euforia, de um dia para o outro ficaram milionários. Ao longo do tempo, não houve mudança no nível de felicidade deles. Qual é a conclusão que chegou? A investigação da situação chegou a uma conclusão de que o ser humano se adapta a qualquer ambiente, se adapta a todas as circunstâncias, a todas as situações. O ser humano se adapta. O que isso tem a ver com felicidade? Tem tudo a ver com felicidade e infelicidade. Quer dizer que se nós não tomarmos atitude de construção de felicidade todos os dias, ao longo do tempo, nós não teremos mudança de vida. A nossa vida pode se tornar uma coisa sem graça, vazia. Então, nós precisamos ter atitude de felicidade todos os dias, Então, e o que é ser feliz? Eu quero trazer uma definição muito bacana, feita pelo Augusto Cury, que é esta. O que é ser feliz? Ser feliz é reconhecer que vale a pena viver apesar dos desafios, apesar das perdas e frustrações e incompreensões e períodos de crise. Ser feliz é deixar de ser vítima dos problemas e se tornar autor da sua própria história. Ser feliz é não ter medo dos próprios sentimentos, é saber falar de si mesmo, é ter coragem de ouvir um não, é ter a segurança para receber uma crítica, mesmo que esta crítica seja injusta. É muito bacana, eu gosto muito dessa definição de felicidade do Cury. Mas eu gosto mais da definição e condição de felicidade que traz o livro sagrado, que é a Bíblia. Que no Salmo 1, que é o texto que nós trouxemos na semana passada, que é o Salmo 1, no versículo 1, que diz assim: felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que se juntam com todos aqueles que zombam de tudo que é sagrado. Pelo contrário, felizes são aqueles que têm o seu prazer na lei de Deus e nessa lei eles meditam dia e noite. Essas pessoas são como árvores que são plantadas junto aos ribeiros de água, junto aos riachos, e elas dão o seu fruto no tempo certo,
e as suas folhas não murcham. Assim também, tudo o que as pessoas fazem, o que essas pessoas fazem, dá certo. Esta é a promessa de Deus, segundo a Bíblia, para aquelas pessoas que andam segundo o conselho de Deus, que fazem aquilo que Deus quer que ele faça. A promessa de Deus para essas pessoas é que tudo o que ela faça dará certo. E hoje, a gente vive numa crise e um conflito de identidade e de saber o porquê a pessoa é infeliz. Que, na verdade, as pessoas vivem mais envolvidas na questão do ter. Eu não sou feliz porque eu não tenho um carro novo. Eu não sou feliz porque eu não fui para passar o Réveillon em Nova York. Eu não sou feliz porque eu não pude dar uma viagem para meus filhos para Disney. Ou eu não sou feliz porque eu não pude pegar meus filhos do interior do estado e levar para as praias. Eu não sou feliz porque eu não posso levar meus filhos para um almoço de final de semana num restaurante. Eu não sou feliz porque eu não pude dar uma bicicleta para o meu filho. Eu não sou feliz porque eu não pude dar um carro para o meu filho. Então, existe algumas coisas que conflitam com o verdadeiro princípio da felicidade. Porque ser feliz não é ter. Ser feliz é ser quem você é, quem eu sou, quem nós somos. Quais são as nossas bases de vida? Os motivos que levam as pessoas à infelicidade, eles são muito levados pela construção de imagem que a mídia traz. Infelizmente, a mídia que nós vimos e ouvimos todos os dias, ela traz muitos conceitos de felicidade e planta esta semente na gente. E a gente termina envolvido nessa coisa. E quando a gente se dá por conta, se dá por si, nós estamos totalmente infelizes porque a gente não pôde fazer algo que lá a mídia disse que era para a gente fazer. Indiretamente, ela não chegou, botou um revólver na tua cabeça, não, você tem que fazer isso. Não, mas ela foi te induzindo ao tempo e você engoliu aquela isca e você ficou com desejo de fazer e você viu que o teu filho ou o teu parente ou a tua vida ou a tua vida profissional, algo não saiu de acordo com aquilo que era bonito lá, bem colorido, né? Na mídia, bem bonitinho, lá na novela, nos filmes, nos programas de televisão, essas coisas todas. Não deu certo como eles me disseram, então eu sou infeliz. Este é um dos motivos que as pessoas são infelizes. Elas se baseiam, ela quer ter a sua vida com referência na vida da outra pessoa. Ela esquece-se de si mesmo, dos seus valores, do que ela é. Não é habitual vermos notícias de pessoas pobres que se suicidaram. Portanto, um outro motivo que traz as pessoas a terem felicidade é não ter dinheiro. É raro, eu particularmente nunca vi, se vocês já viram, me manda que eu quero conhecer, alguma história de um mendigo que se pendurou lá debaixo da ponte porque estava infeliz ou deprimido porque não tinha dinheiro, porque é pobre. Eu não conheço uma história assim. Eu não conheço. Agora é comum vermos o tempo todo pessoas da alta sociedade que tinham muito recurso e perderam tudo e se suicidaram porque perderam. Outros que continuam tendo e se suicida porque são infelizes, porque não sabem o que fazer, não tem mais objetivo na vida, não tem alvo, não sabe quem são, porque tudo na vida deles era ter, tiveram, e daí?
Depois que tenho, acabou. Não tem sentido de vida. Ele não sabe quem é. Ele só sabe o que é ter. Por isso, essas pessoas terminam sendo vazias e fúteis. E infelizmente a gente vê muitas delas dando conselho pra gente, lá na mídia. Não é que eu sou contra a mídia não, tá? Nem estou dizendo que não deve se ver televisão, nem se deve não ver novelas. Veja, mas seja inteligente, seja dono da sua mente. Não deixe que a história, o enredo, né, que isso tome de você aquilo que te é mais sagrado, que é o que você é. Tire o seu poder sobre a sua razão, o seu poder sobre a sua mente. Quando você se perceber sendo induzido e indo fazer algo porque você viu lá que é bonito, ou disseram que é bonito, você diz, opa, para aí. Eu primeiro tenho que saber se eu posso. Se este sou eu mesmo, sou eu que vou fazer isso aí, ou é porque lá eu vi lá a novela que é bonitinho. Eu tenho que ser, eu não posso estar amarrado no ter. Outro motivo que leva as pessoas a serem felizes é porque ela descobriu que a TV mentiu. As coisas não são tão coloridas. Quando ela percebe que foi enganada pelos programas de televisão e que ela ficou lá vegetando na frente, né, dos reality shows, dos filmes, essas coisas todas que, embora às vezes fique a pessoa lá 5, 6 horas, um dia inteiro na frente de uma televisão. E que informação que ela teve? O que isso acresceu na vida dela? Mudou sim o comportamento dela. Porque se conseguiu prender ela tanto tempo na frente da televisão, então isso mudou o comportamento dela. Ela já foi dominada. Então a gente tem que usar esses meios que são muito importantes para a gente de comunicação e entretenimento e informação de forma inteligente. Ele não pode manipular, ela não pode determinar a regra na minha casa, ela não pode determinar a regra no meu consumo, ela não pode determinar a educação dos meus filhos. Não pode acontecer isso. Existe até um estudo que foi feito, eu não sei em que tempo, acho que a partir de 2008, se não me engano, foi feito uma pesquisa que mostra que o tempo excessivo de uma pessoa na frente da televisão é um sinal de uma possível infelicidade. Se a pessoa fica muito tempo na frente da televisão, possivelmente há um sinal que essa pessoa é infeliz. E isso remete as pessoas a um mau relacionamento interpessoal, um mau relacionamento familiar. Isso remete as pessoas a uma redução no seu círculo de amizades. E o que normalmente acontece depois é que ele gera amizades novas. Essas amizades novas duram pouco tempo. Por quê? Ela perde a capacidade de relacionamento com os diferentes e ela não sabe administrar a oposição. Quando uma pessoa faz qualquer tipo de afronta, ela automaticamente recua, se esconde e se isola. Porque ela ficou voltada para aquele mundinho e isso traz infelicidade para ela. As pessoas ficam amarradas o tempo todo em experiências negativas. E este é um motivo que também traz infelicidade para as pessoas. Ela fica todo o tempo amarrada nas experiências negativas dela e de outras pessoas. Às vezes ela precisa fazer algo tão importante, de importância tão grande, que ela termina deixando para trás o que é importante. Por quê? Porque ela teve uma experiência lá que os parentes, né, fizeram na vida profissional, por exemplo, né? Às vezes precisa fazer um negócio que é muito bom, que é interessante, dá futuro, mas ela se amarra não, porque lá os meus parentes tiveram uma sociedade com A, B, C, D, então eu não posso ser sócio com fulano, beltrano, ciclano, porque senão vai acontecer a mesma coisa. O que aconteceu lá, é passado.
não é presente. Então as pessoas depois veem que as coisas dão certo para aquelas pessoas que fizeram aquele projeto e funcionou e deu certo, e ela se torna uma pessoa infeliz, assim, poxa, eu podia estar lá, podia, mas não foi. Por quê? Ficou amarrada no passado. Outra situação também é que na vida familiar e sentimental, tem tantas pessoas que vão se isolando, vão se limitando. Por quê? Tem uma experiência diferente, porque o pai e a mãe não deu certo no relacionamento, o pai e a mãe se separaram, porque o irmão se separou, porque o tio se separou, porque quem lá não sei quem se separou. Então ela também não vai casar, não vai ter um par, não vai amar e ter uma pessoa para viver junto, porque alguém não deu certo. A experiência dos outros é dos outros, não é sua. A experiência da gente nós temos que formar. Mas se você não tem relacionamento e também vive nessa pendência de experiência alheia, quando você tiver a sua experiência, o que vai acontecer? Quando tiver uma diferença qualquer, alguma discordância que vai ter, uma vivência a dois, é viver discordando. Nós não fomos programados para concordar com a outra pessoa. A gente tem conflito com a gente mesmo. Então você imagina, você não vai ter conflito com outra pessoa. Mas este conflito tem que ser superado pela maturidade, pela inteligência. Assim se constrói um relacionamento novo, se não sai do isolamento. Então você não pode ficar amarrado na experiência passada, na experiência dos outros. E tem gente que vai ainda mais longe, nunca quer se casar, ou não quer ter uma pessoa para viver a dois, dependendo do conceito que você tem de casamento, tá? Não estou fazendo um casamento de papel, foi no cartório, não é isso que estou dizendo casamento. Um casamento que eu entendo é toda pessoa que vive uma vida em comum, que constitui família, isto é um casamento. Isto é uma união de duas pessoas com interesses únicos de formar uma família e ser feliz. E tem tantos por aí, né? Tem tantos por aí. E muitos, né? Muitos. Que são até colocado meio que a parte da sociedade religiosa porque não passou pelo cartório. Há muitas pessoas assim. Então, não é este o meu conceito pessoal. Meu conceito pessoal, está vivendo a dois, tem filho, formou família, está vivendo junto, é casado e ponto. Tá? É casado e ponto. Essa é a minha posição pessoal, não quero nem uma briga com nenhum tipo de igreja. Tá? Cada igreja tem o seu fundamento, a sua orientação. Eu não estou discutindo princípios doutrinários, não é meu negócio aqui. Meu negócio é fazer com que as pessoas saibam e consigam ter felicidade através de Jesus Cristo, dos princípios bíblicos. Doutrinas não é a minha praia. A minha praia é Jesus. Minha praia é as coisas de Deus. Não que também doutrina não seja de Deus. Estou dizendo que a minha praia é simplesmente levar a palavra de Deus. As doutrinas, dogmas e costume fica para as denominações que têm as suas. E cada um tem a sua. Eu não estou aqui para discutir quem está certo ou quem está errado. Eu estou aqui para dizer que o princípio divino que Deus nos fez é para sermos felizes. E nós temos esta capacidade de sermos felizes, independente de qual religião a pessoa esteja ou faça parte. Então, e tem pessoas que eu estava falando sobre a pessoa que não quer ter uma vida a dois. E eu já tive várias pessoas que eu atendi, de que tiveram lá um trauma conjugal, um trauma sexual, uma violência sexual, lá na infância, na adolescência, na juventude, na vida adulta. Eu tive vários casos que eu atendi de pessoas que tinham este trauma e por causa disso, então se enclausurou, né? Não mais querendo relacionamento. E se tornando pessoas de uma infelicidade brutal, entrando em depressão por causa disso, achando que nunca teria uma pessoa, porque quando olha para uma pessoa, já imagina que aquela pessoa é para violentá-la. Então ela tem um trauma daquilo. Tá? Então,
Mas como fazer para ser feliz? Para ser feliz, Jesus falou em Mateus, capítulo 6, no versículo 22 e 23, ele disse assim, ó, os seus olhos são como uma luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Porém, se os teus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Assim, se a luz que está em você virar escuridão, quão terrível será essa escuridão? Então, o princípio está no que eu estou vendo e trazendo para dentro de mim. Se os meus olhos, se todas as pessoas que eu olho, que eu ver maldade, eu vê-la com maus olhos, todas as coisas que as pessoas me falam ou fazem, eu transformar isso num bicho, num monstro, os meus olhos estarão sendo trevas. Mas se eu transformo todo o ataque, toda a visão que eu tenho, todo o sentimento que eu tenho, todo o relacionamento que eu quero ter em bons olhos, vou olhar assim, não, essa pessoa, ela está me falando as coisas mal para mim, mas ela quer me amar. Porque a pessoa tem o amor na essência dela, então ela quer te amar, então você não, eu vou amá-la. Você quebra uma barreira do conflito, da diferença, e essa pessoa termina se aproximando, e você se aproximando dessa pessoa, e você sai do seu isolamento. Gente, o que a gente precisa, o que nós precisamos é construir o caminho da felicidade, é sermos felizes. Então, a felicidade nos dias de hoje e a expectativa que gera entre a combinação entre a expectativa e a realidade. Você faz uma expectativa de vida, mas quando você olha num determinado momento da sua vida, a realidade ela não condiz com a expectativa que você gerou no passado. E isso te traz um momento de infelicidade ou de felicidade. Então, quando nós trilhamos, andamos no caminho, nas orientações que Cristo deixou para a gente, que nós devemos perdoar aqueles que nos ofendem, amar aqueles que nos odeiam, né? Tirar as diferenças que existem entre a gente começa a construir um caminho de felicidade e o nosso relacionamento começa a ser diferente. Nós começamos a plantar a semente da felicidade. E quando a gente planta a semente da felicidade, nós não temos outra coisa a fazer, a não ser colher semente de quê? Semente de quê? De felicidade. A gente não tem outra coisa a colher que não seja colher semente de felicidade. Portanto, lembre-se, a felicidade é uma construção e ela é progressiva. Eu tenho que construí-la todos os dias. Todos os dias eu tenho que construir a minha felicidade, você tem que construir a sua felicidade. Quando você decide ser feliz, inicia-se o plantio da felicidade. Essa semente vai germinar, querendo você ou não. Você começou a plantar a semente da felicidade, ela vai germinar e vai chegar o tempo da colheita e você vai ter que colher, querendo ou não. Você vai ter que colher a semente da felicidade. Então, gente, em qualquer situação, decida ser feliz. Em qualquer circunstância, decida ser feliz. Pois a promessa de Deus é de colhermos tudo o que plantamos. Portanto, vamos plantar a felicidade, vamos plantar o bem. Por isso, creia e tome posse das promessas de Deus. E a promessa de Deus é que nós devemos ter bons olhos, porque se nós tivermos bons olhos, nós estaremos plantando a semente da paz, a semente do amor, a semente da compreensão. Isto gera felicidade. Portanto, vamos ser felizes em qualquer circunstância, em qualquer situação. A diferença de vivermos mais tempo e menos tempos felizes e infelizes é de quanto tempo a gente deixa a infelicidade ficar na gente.
Ah, mas você está dizendo, Josué, que então eu só vou ter momentos felizes? Não, você vai ter momentos infelizes. A diferença é de quanto tempo essa infelicidade vai ficar em você. Quanto tempo ela fica em você? Quanto tempo você vai cultivar essa infelicidade? O tempo que você vai gastar cultivando a infelicidade, cultive a felicidade, que é muito melhor. Faz bem, você vai viver mais tempo e vai estar preservando o templo de Deus, que é você. E vai estar cumprindo daí aquilo que Deus fez para você, que é viver eternamente. Então você vai viver mais tempo. Você vai viver eternamente, eu não sei, neste plano de terra. Pode viver eternamente quando você mudar de dimensão, sair dessa vida e ir para uma outra dimensão. Aí você vai ser eterno, mas tem que ser feliz aqui, porque se você for feliz aqui, plantar paz, o amor e compreensão, você está implantando aquilo que Deus chama de seu reino. Ok, pessoal? Vamos lá então. Eu quero agradecer também as pessoas que estavam nos vendo e dizer que Deus continue abençoando a você e a sua família. Deus continue abençoando a vocês também que estão aqui e a família de vocês. E vamos ser felizes. Ok? Até outro dia. Até mais. Tchau, tchau.